Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Mendiga, de Maria Firmina dos Reis. A primeira romancista do Brasil, uma das mais relevantes vozes da expressividade feminina do século XIX, professora de vida inteira. Vamos também usar esse Feliz episódio dia do professor, para homenagear os professores. Então você está prestes a conhecer aí a obra da primeira romancista do Brasil, importantíssima, e no final a gente volta a falar sobre ela, porque tem muita coisa para falar sobre a importância dessa escritora, né? Boa leitura! A Mendiga, de Maria Firmina dos Reis. Oferecida ao ilustríssimo senhor doutor Henrique Leal como prova de profunda e sincera gratidão. Como era meiga a donzela, tão puros os lábios dela, tão virgem seu coração, seu sorriso lisonjeiro, seu doce olhar tão fagueiro, de tão celeste expressão. Era ingênua, era inocente, como a flor que brandamente de manhã desabrochou, que por ser cândida e pura, ter aroma, ter frescura, dela o sol se enamorou. Mas foram graças ligeiras, como promessas fagueiras, que se não realizou como risonha esperança, que vem funesta mudança matar o que se esperou. Agora, sumiu-se no trépido ocaso, por entre negrumes seu astro do dia? Fugiu-lhe dos lábios o riso tão puro, secou-se-lhe a fonte de tanta alegria. Agora, devagar nos campos sombrios, se entranha nos bosques, procura a solidão. E pálida a face e mórbida a fronte, no peito lhe ondeia pungente aflição. Agora, secou-se-lhe a fonte do pranto. Agora, envenena a profundo sofrer. Agora, na vida de gozos tão nua, há a triste sorresta da morte o prazer. Agora expirou-lhe seu riso inocente, seus lábios tão puros perderam o rubor. Agora lamenta seu triste abandono, agora em silêncio se nutre de dor. Se prantos tivesse que a dor orvalhasse, se um triste gemido pudesse exalar, se ao menos a chaga que sangue goteja pudesse-lhe a vida penosa acabar, se aos ventos que passam, se a brisa, se as flores pudessem em segredo seu mal confiar, mas ela receia que a todos escuta, sorriso de escárnio que a pôde matar. Coitada, perdida, qual ave sem ninho vagando na terra, qual concha no mar. Se doce esperança procura afanosa, no extremo da vida só pode encontrar. E ela, mendiga de andrajos coberta, as faces retintas de um triste pavor, o pão que lhe esmolam de lágrimas rega, subindo-lhe ao rosto do pejo o rubor. No peito, que existe tão puro qual era, ondeiam-lhe chamas ardentes de amor, e ela recorda seus dias de outrora e sente sua alma partir-se de dor. É triste, coitada. Ludíbrio da sorte afaga uma ideia, delírio, loucura. Revê-lo um momento, revê-lo um só dia, embora mais funda lhe seja amargura. É fundo o desejo que nutre em silêncio, que ateia, que acende, que abrasa a paixão. Embalde, ela invoca dos céus o auxílio. Embalde, ela almeja guiar-lhe a razão. Se prantos tivesse, coitada, mesquinha, que a dor lhe pudesse do peito abrandar. Se esse a quem ama, que cega e idolatra, quisesse suas fráguas, sua dor desterrar. Mas, triste, afligida, ludíbrio da sorte, afaga uma ideia, que longo sofrer. É vê-lo um momento, provar-lhe os extremos, que na alma lhe cavam contínuo morrer. Ah, ele? Quem sabe? Talvez ele partisse um dia somente e viveu-lhe o amor. Foi terno, foi breve, foi vida de uma hora.
fugiu com uma grata fragrância da flor. Mulher, que de teus pais eras o encanto, primor da criação, por que murchaste? Essas frases dolosas, sedutoras, por que na flor dos anos escutaste? Não vias que eras flor, e a mariposa roubava-te o perfume em beijo impuro? Não vias que uma nuvem eclipsava teu belo luminoso áureo futuro? Passa a brisa namorada, rouba da rosa o odor, ela sentida definha e morre de dissabor. Assim por linda donzela passa o torpe sedutor, e seus mimos, seus encantos rouba infame e sem amor. E ela, em triste abandono, sem consolo ou esperança, chora seu agro destino, sem nele sentir mudança. E vai chorosa, afligida, à sacra etérea mansão, porque só Deus compreende que é puro seu coração. Mulher, que eras tão pura como a rosa, tão meiga a tua voz, tão doce o olhar, como o céu que esmaltou gentil aurora, como trépida a fonte a murmurar. Por que escutastes da sua voz o acento e palpitou teu coração de amor? Por que no teu delírio de um momento trocaste pelo opróbrio teu candor? Qual Eva no Éden, saída apenas das mãos do Criador, mimosa e pura, e logo no pecado submersa, eivado o coração pela amargura? Agora, o que te resta sobre a terra, se aos teus afetos não compensa amor? Que de esperanças ou de gozo resta à bela e triste abandonada flor? Teus pesares, teus ais, a quem comove? Quem sente o pranto teu de coração? Quem nos seios da alma te lamenta? Quem ouve o teu soluço de aflição? Tu eras tão bela, mudou-se o teu fado? Só dor e remorsos torturam-te a alma? Ai, mísera, triste de andrajos coberta, divagas sentindo no frio e na calma. E ele, esquecido de tudo, é feliz, nem lembra a florzinha que aos pés maltratou. Enquanto ela o segue, ventura ou acaso, um dia seus olhos nos dele fixou. E ele volveu-lhe sorriso de escárnio, e ela, uma queixa sentida murmura, tão débil, tão fraca com tal desalento, que bem revelava profunda amargura. Apenas a sombra já vês do que fui. Ah, não te comoves? Coitada, ela diz. Que extremos por ver-te, que extremos de amores! E tu me repeles? Cruel, que te fiz? E ele tornou-lhe: mendiga sem pejo? Que vício tão torpe! Não tenho o que dar. Mulher, o desprezo do mundo é partilha, que deve caber-te, que deves cobrar. De novo a voz se ouviu. Era tão débil que semelhara doloroso anseio, mas era entre os soluços proferido um nome que, a pesar, aos lábios veio. Cruel, por que te amei com tanto extremo? Por quê? Perdão, meu Deus, eu fui tão louca. Rendi meu coração aos teus afetos, infame me tornei, criei remorsos. Ouvi meu pai amaldiçoar-me, ouvindo os sarcasmos do mundo. E apesar disso, por amar-te eu sonhava uma esperança. Vaguei, mendiga, sofrendo dores, fiel ao sentimento de minha alma, amando-te ainda mais que te amava, com mais ardor, com mais paixão imersa. E teu desprezo, que mais dói que a morte, e todo o prêmio que cobrar devia? Homem cruel, acaso tens no peito alma de tigre, coração de gelo? Mulher, tudo acabou, foi dura a prova. Amor, venturas, esperanças loucas, tudo a sorte desfez. Ela calou-se. Vai-te, mendiga, disse. E o lábio impuro um sorriso formou de agro desprezo. E foi-se. O coração era de mármore. Ela, de pejo e dor, estremeceu. O peito lhe ofegou dorido arfando.
nem um suspiro lhe escapou. Morreu. E esse foi A Mendiga, de Maria Firmina dos Reis. O que ela tava mendigando ali, então? Amor, né? Amor, ela queria amor. Na verdade, é uma mulher desiludida, né? Que a gente tem história. Mas isso ficou meio em suspenso, né? Até ali se encaminhar pro digamos, o terceiro... pro finalzinho ali, né? O terceiro ato, assim, do poema. Eu achei que ficou meio você tentando descobrir, né? Esse sentido da mendiga e no final acabou revelando assim com todas as palavras, né? É claro que tem um sentido muito mais profundo, né? Sim. Tem um sentido do embate social que o próprio país vivia naquele momento, né? Da dificuldade de às vezes você ser aceito num círculo de pessoas por causa da sua condição etno-racial, social e etc, né? Então... Sim. E que momento era esse? Então, você já quer falar desse momento? Já dá pra Eu ia falar. analisar primeiro a poesia em si, mas... Então só fala que momento que era, que daí a gente deixa um teaser pra daqui a pouco. Claro, então a gente tem esse momento em que o Brasil ainda é um Brasil escravocrata, né? E ela publica com muita antecedência, né? Essa poesia saiu em Cantos à Beira-Mar, que saiu em 1871. O Brasil aboliu a escravatura em 1888, né? Então... Voltamos a falar o último país do mundo a abolir a escravidão. Justo, mas antes ainda, em 1859, é que a Maria Firmina dos Reis publicou pela primeira vez, a primeira mulher que publica no Brasil, primeira romancista, e já trata da questão escravocrata no romance Úrsula. Né? Então vamos lá. Ela foi muito à frente do seu tempo. Era pra você dar só um teaser, você deu um teaserzão. Desculpa, teaserzão. Mas a gente já vai... Teaserzão com tesão. Teaserzão. Já vamos voltar aí falar sobre essa importância aí dela. Antes, vamos falar sobre o poema. Muito bem. Então, A Mendiga é um poema que está em Cantos à Beira-Mar, como eu antevi aqui, né? E é oferecida ao excelentíssimo senhor Dr. Roberto Leal. Eu fui pesquisar quem era ele, não consegui descobrir, mas com certeza ele era alguém importante na sociedade escravocrata dos 800, né? Que é assim que a gente chama aquele momento ali, né? Provavelmente ele era um dos caras que defendia a bandeira, né? Da abolição da escravatura, por isso que ela dedicou a ele. Ah, entendi. E qual que é o simbolismo que traz essa... Você falou que ela tem uma certa profundidade, né? Que fala desse mendigar o amor, mas também tem outras coisas que você vê. Eu percebo assim, ó, então vamos começar imaginando que ela apresenta essa donzela de olhar fagueiro, né? Então ela eu gosto dessa palavra. Qual que é o poema mesmo que tem fagueira? Era tão fagueira minha lua brasileira. Também, pode ser também né? ela. Lua brasileira. Mas me veio à mente o Casimiro de Abreu, naquelas tardes fagueiras, a sombra das laranjeiras embaixo dos... Fagueira... Não, bananais. Laranjais. Inverti. A sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. A gente vê duas palavras que aparecem muito em textos dessa época. Eu acho que uma delas é o fagueira, né? Que é um sentido mais positivo. E tem, né, a nossa palavra aqui mais famosa, que é o lúgubre. Que tem todos os... O fagueira, ele tem textos. uma coisa de saudade também, né? Uma coisa assim de olhar distante. Uma palavra bonita. Bonita, muito bonita. Mas, e eu fiz uma salada de voltando. fruta aqui, né? Eu troquei bananais com laranjais, mas enfim. A ordem só, né? Mas tem os dois. Então, ela tem esse olhar cândido e ela é pura, né? Então, a gente sabe que se trata de uma moça correta, né? Que está ali casta, né? Esperando para ser desvelada para o amor. Só que dá a impressão que ela... Quando ela descobre esse sol, né, que coloca assim, o sol se enamorou, mas vem uma adversativa logo em seguida na frase, com promessas fagueiras. Vem de novo fagueiras, né? Então a gente tem essas promessas vãs, né? Uma coisa assim que não se concretizou. Fica nas entrelinhas que a moça se entregou para essa possibilidade de amor, mas que ela acaba perdendo essa possibilidade de viver isso. Tanto é que o poema termina com ela morrendo, né? Então, a última palavra do poema é "e morreu". Pois é, e será que não dá de enxergar também uma certa diferença racial desse casal que possa ter, né? E por isso que, né, talvez não
não foi pra frente. Então, eu acho que principalmente, né, por causa de toda a obra, né, e bagagem que ela traz, pode ter essas entrelinhas também de ser um casal interracial. Né? Justo, porque essa sempre foi uma bandeira dela, né? Então a gente tem uma condição aqui da mulher perdida, né? E ela pergunta, e tu me repeles? Né? Ela fala pro cara, né? E ele diz, mendiga sem pejo, né? Então, tipo, ele esconjura a mulher, né? Joga ela pra escanteio mesmo, né? É um homem cruel, de coração de mármore, e a gente tem essa mulher, né? Que morreu de amor. Então, a gente tem essa situação. Bom, vamos falar que é a terceira vez que a Maria Firmina dos Reis chega à leitura de ouvido, mas primeira com todo esse debate aqui em vídeo também, né? Para o nosso leitor que acompanha também pelo YouTube. Maria Firmina dos Reis, a gente já fez A Escrava dela, que é bem legal, tem uma intertextualidade assim dentro do próprio conto, é um conto, né, dela, e tem uma narrativa bem quase épica, assim, não sei se daria importantíssima essa narrativa. Mas é uma narrativa bem gostosa, assim, de você ler, ouvir, né, e ela começa com uma mulher branca, né, contando essa história que ela viveu em um salão, assim, de burgueses, né, contando essa história que ela viveu envolvendo a escrava, né, que seria o personagem central ali do conto, né, e daí depois que ela começa a contar essa história, daí a própria escrava, dentro da história da branca contando, começa a contar a história dela. Então, a história dentro da história, assim, muito, muito interessante. Isso é feito de uma forma muito sutil, que você quase não percebe a transição, assim, que é bem legal de se ouvir e você acompanha, assim, tipo, é super complexo, né, fazer isso, mas você consegue acompanhar de uma forma bem fácil. Fica a dica para reouvir o conto e perceber nessa análise, né, do conto esses 3 momentos narrativos, né, que a gente tem e você acabou de explanar, é muito legal. E antes ela veio a gente trouxe uma poesia também, A Lua Brasileira, né? Isso, lá no começo do podcast. A Lua Brasileira também, uma poesia bem emocionante, assim, linda, também trata né? de conflitos raciais. É tão linda, tão fagueira, minha lua brasileira. Eu ainda me lembro. Assim, ela tem frases bem emblemáticas, assim, né? Porque a gente vai chegar na biografia da autora, mas ela não ficou tão conhecida em vida, né? Ela ficou conhecida muito pra frente, né? E essas frases que tem nesse poema são frases, assim, dignas de serem lembradas, né? Assim como você comentou das laranjeiras, dos bananais, né? Então, fagueiras. Do Casimiro de Abreu. Eu acho que essas são frases bem emblemáticas, tanto que a gente que fica muito claro na cabeça, né, quando a gente recorda do poema. É bom a gente falar que tanto a Mendiga quanto a Lua Brasileira, e mesmo Úrsula, né, que é esse romance importantíssimo e que inaugura o romantismo no Brasil em 1859, feito por mulher, a gente tem o romantismo, né? Então a gente tem... No começo ali de Úrsula, a narrativa da natureza ali mostrando as belezas naturais, mas... A escrita da Maria Firmina é diferente, porque ela vai colocando, né, nas profundezas, dando voz ao negro e à mulher. Então, são 2 figuras que a gente tem hoje minorizadas ainda na literatura em pleno século XXI. A gente ainda tem essa dificuldade da literatura feita por pretos e por mulheres, né? Então, olha como ela foi, né, lá no século XVIII, XIX... Ela tratou disso, né? No século XIX, plenamente dito, né? Ela morreu no início do século XX, ali em primeiros 15 anos, em 1917. Mas é uma obra muito vasta. E sabe quantos anos de vida ela teve, Lucas? Não sei. 95 anos. Que milagre. A maioria a expectativa de vida da época era muito baixa, né? Muito baixa. A gente vive vendo autores... aqui no Leitura de Ouvido que morrem com 30 anos, que morrem com 20, Sim. que morrem com 40, então muito cedo. E é impressionante ver que ela foi até os 95 anos de vida. E olha, desses 95, 35 anos dedicados ao magistério. Ela foi professora e teve vários marcos dentro da educação do país. Então é bem legal a gente trazer esse episódio hoje e contar isso, né? Pra jogar esse confete aí nos professores que são tão importantes, né? É uma profissão de paixão mesmo. Eu sou professora também, adoro ser professora, não estou em sala de aula hoje, né? Todos os dias,
vez, mas tá no sangue, ensinar, falar, contar essas histórias que a educação nos proporciona, né? Então é muito legal. É verdade. Vamos lá então para a biografia da Maria Firmina dos Reis. Vamos lá. Não é ela que é muito difícil achar retrato dela? Justamente. Né? Então ela tem esse rosto desconhecido, né? Então, tem uma estátua que foi feita a partir de um retrato falado, tipo de sugestões de como ela seria. A Maria Firmina dos Reis tem um rosto muito desconhecido e até hoje as pessoas não sabem ao certo, né, como ela era. Isso muito por ela ter tido essa fama de escritora quase póstuma, assim, quase não, né? Póstuma, só depois que descobriram os escritos dela. Não, ela até recebeu algum reconhecimento em vida, só que daí, tipo, né, abafou. Eu acho que né? muito como professora e Sim. essa ativista, assim, né, dos direitos, assim, do negro, né, e da mulher. Eu acho que muito mais por isso do que por escritora, né? Sim. E daí acho que a obra foi descoberta ao longo dos anos depois. Em 1960 pra cá que Úrsula começou a ser reimpresso. Então, né? ela morreu então em que ano? 1917. 1917. A gente tem um limbo aí de 40 e tantos anos. Nossa, muito tempo. Só na década de 60 começou a ser reimpresso, né, os livros. Claro que as pessoas deveriam conhecer, mas não tanto, né? Assim. Sim, só que ainda hoje a obra dela é relegada. Você não vê Maria Firmina dos Reis nos livros escolares. Tipo, é muito, muito raro. Talvez uma apostila recente, revitalizada desses concursos que trabalham de uma forma assim mais descolada para universidades, mas você não encontra. Eu não tive Maria Firmina dos Reis. Tanto é que no mestrado, nas minhas leituras de mestrado, é que eu fui me deparar com o nome dela. Você acredita nisso? Nossa, e Úrsula, e daí fui buscar esse romance e tal. Então é muito. Uma teórica Mary Del Priori colocou num artigo que eu li na ocasião, explanando. Eu falei, nossa, quem é essa mulher, né? Assim como a Júlia Lopes de Almeida, que tudo isso emergiu mais recentemente, mas a gente teve sim essas mulheres silenciadas e não ovacionadas, né? Além da mulher ser silenciada, que ela não tinha esse espaço para escrever, ela também não se repercutia muito a obra dela como a dos homens, né? Tá, mas daí você falou que ela teve teve esse reconhecimento lá na década de 60, né? Com Úrsula e tal. Mas e daí, como que ela foi a primeira romancista a publicar no Brasil? Não, ela publicou em 1859, né? Então, um século antes. Ela publicou Úrsula? Úrsula, Então, e primeira romancista do Brasil. Então, eu vou explicar como que isso aconteceu. Ela tinha uma tia rica. Então isso explica tudo. Essa tia foi quem a criou praticamente, porque ela ficou órfã muito cedo. Então a Maria Firmina dos Reis nasceu em 11 de março de 1822 e até tem uns erros biográficos muito comuns que a gente acha que ela nasceu em 1825, mas o que acontece? O próprio registro de nascimento dela foi feito tipo depois, como é muito comum. A minha avó tinha o registro de nascimento depois, né? Se tirava anos dos filhos para não pagar a multa, né? No cartório. Sim. Daí eu morava muito longe, né? Depois ia registrar só depois de muito tempo, Sim, né? eu encontrei em várias pesquisas que ela nasceu em 1825, mas a data correta é 1822 mesmo, né? Então ela nasceu em 22 em São Luís do Maranhão, bem na capital, e... Ou lá até eles às vezes esperavam, né? Passar Lembra que tinha um escritor que a gente estudou aqui que ele fazia esse trabalho de juiz, assim, junto com o pai, e eles passavam de cavalo, né? O Hugo de Carvalho. Aliás, ele vai voltar em breve aqui no podcast. Eles passavam, então, de repente as pessoas esperavam passarem ali de cavalo, né? Pra você registrar os filhos. Sim. Mas enfim, só pra... Então, lembra que a Flor Bela Espanca, que a gente comentou recentemente, era filha de um patrão com empregada? Então, olha só o que aconteceu com a Maria Firmina. A mãe dela, a Leonor Filipa dos Reis, era uma escrava alforriada. O pai dela era um homem de posses, João Pedro Esteves, que era sócio do comendador Caetano de José Teixeira, que tinha a posse da mãe dela, entende? Nossa. Então, os dois ali eram sócios, né? O comendador... Filho do cunhado do cachorro. Não, era muito comum a gente ter os comendadores, né? Era um cargo até em Chica da Silva, quem viu, assistiu, leu, vai lembrar que era muito famoso esse personagem, o comendador, até ela fala comendador, né? Tipo, na pronúncia lá da Thaís Araújo. Então, comendador, quando ela tava despontando aí nas novelas.
E então tinha esse comendador, que era o Caetano José Teixeira, que era o dono então da Leonor Filipa dos Reis, e pode ver que a Maria Firmina dos Reis ficou com o sobrenome da mãe a vida inteira, né? Uhum. Então é dos Reis. Esse pai tinha posses e tal, mas no registro de nascimento o nome dele não apareceu, né? Ficou de fora mesmo dessa situação, só que hoje na biografia se sabe, né, dessa paternidade. E então, como a mãe morreu logo, ela foi criada por uma tia, né, uma irmã dessa mãe, que tinha um pouco de posses. E essa tia inseriu a Maria Firmina dos Reis na literatura, né, oportunizou que ela lesse, que ela aprendesse, que ela se educasse. Então, olha só o que a gente tem. Mulher negra, educada. Isso é uma afronta pro século XIX, Lucas. Mas esse papel do mentor é muito importante, né? Sempre. Eu tô vendo aquele filme do Spike Lee, Malcolm X, e o Malcolm X ele é um ativista racial também, né? Como se fosse ele e o Martin Luther King, né? Eram os maiores, assim. E aí ele também era não no caso da Maria Firmina, né? Mas ele era muito... com tendências muito de ser ladrão, de roubar. Ele tava começando a fazer roubos maiores, assim, e daí ele acabou sendo preso pelo crime não de roubo, mas porque ele namorava uma mulher branca. Olha só. E daí na prisão ele encontrou esse mentor que direcionou ele, que direcionou com literatura também. Olha que lindo. Então é bem interessante esse papel do mentor, né? Pra direcionar a pessoa, por isso que surgem essas grandes mentes, assim. Com certeza, só que o nome da tia eu não consegui achar. Procurei, mas não apareceu. Mas então vamos falar dessa carreira de educadora. A partir do momento desse contato cedo, né, que a tia oportunizou que ela tivesse, né, com a educação, com a literatura em si, em 1847 ela se torna professora de escola primária, porque ela é aprovada num concurso público do Maranhão, que já é assim uma coisa, foi uma notícia. Olha só, tem uma história muito interessante, porque notícia como ela... jornal. Notícia de jornal, notícia de destaque, e qual que era a regra? Que se desfilasse em praça pública carregada pelos negros. É claro que ela se recusou a fazer isso, então ali já foi um bafafá tremendo, né? Não preciso nem falar. Então ela se recusou, né, a toda essa pompa, ainda mais com os irmãos de classe ali sendo humilhados enquanto ela recebia esse reconhecimento, né? Então, muito interessante. Nessa cidade de Guimarães, então, onde ela acabou morrendo, né? Depois de muitos anos, porque como a gente falou, ela viveu 9 décadas e meia, né? Isso é muito tempo. Então, ela se tornou professora e ela também começou a publicar na imprensa como a carreira, né, tradicional dos escritores. Em 1859, então, sai Úrsula. Foi professora até 1881, olha quantos anos, né? Como eu disse, 3 décadas e meia ali lecionando. Quando ela se aposenta, né, um ano antes ela recebe um título de mestra régia, porque ela ganha destaque na história da educação brasileira e ganha esse título, né? Mestra régia, muito bonito isso. Legal. Se aposenta, sabe o que ela vai fazer? Não sei. Continua lecionando para filho de lavradores e fazendeiros de um povoado que se chama Massaricó. Era bem esse o que eu ia adivinhar. E agora Massaricó. você vai contar o que ela fez em Massaricó. Criou uma escola. Sim. Ela criou a primeira escola mista, então, né? Mista de meninos e meninas. Então, até então, era tudo separado, né? E grátis, né? Ainda. Então, Escola essa é uma pública. grande diferença, porque daí filho de pobre, de fazendeiro, de lavrador podia estudar, né? Só que isso foi um escândalo na sociedade maranhense. Ela sofreu muita pressão social e em 2 anos e meio ela foi obrigada a fechar as portas dessa escola. Mas o marco, né, da fundação ninguém tira. Tanto que porque o Maranhão, né, era um dos principais portais, assim, de entrada, né, ali dos navios negreiros, né, então muito ali era, digamos que um clima pesado, né, para esses conflitos raciais na época. Ela estava num território bem difícil, então vou falar disso, né, Maranhão, ali no norte do Brasil, era realmente por onde se chegava, né, os negros, os africanos. Na pontinha ali, mais perto, né. Então, quando se falava de norte, chegava por Maranhão. E lá a gente tinha, então, desde 1755... como base econômica, a questão escravocrata, né? Ou seja, você ganhar dinheiro, lucrar a partir da venda de seres humanos. Você imagina o que é isso? É um absurdo, né? Hoje ainda... Uma das principais formas ali
de alimentação da economia, né? E a segunda forma econômica era uma monocultura de algodão, que depois faliu, eles tentaram açúcar. E provavelmente era mantida também pelos escravos. Sim, né? se trazia os escravos para trabalhar. Sim. Então a gente tem essa dificuldade ali desse comércio, né, sendo sustentado. Tinha até a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Então era algo assim institucionalizado, né, para se trazer essa questão dos escravos, e ela lutou ferrenhamente contra isso, né? Então a literatura era o seu instrumento de denúncia, né? Ela, além de lecionar, de ser professora, ela usou a sua pena, né, a favor dessa defesa, né, da vida humana, porque ela colocou como protagonistas dos seus textos a mulher e o negro, né? Algo muito fora, à frente do seu tempo, totalmente diferente do... Gupeva é o texto que ela tem, que ela trata do indígena também. É um outro texto, mas a gente tem principalmente a mulher e o negro, assim, falando, né? E era uma sociedade que não se constrangia em lucrar com a venda dos seres humanos, né? Isso que é o mais... Você fica... Opa, desculpa, mas fica pensando. Cuspiu todo eu fiquei tão indignada que cheguei a soltar um cuspe aqui, né? Não, gente, imagina isso, né? Seres humanos, vida humana, né? Tanto é que você tem uma deixa aí, né? Vai falar a defesa que ela fez do livro, Úrsula. Eu já abri. Então, só contextualiza, eu vou ler aqui o que ela falou da própria obra dela, né? É bem legal, ela criou uma notinha publicitária para vender a leitura do livro, né? Que saiu nos jornais na época. Venderam o livro dela. Ela colocou nessa notinha publicitária aí no jornal. Esta obra é digna de ser lida não só pela singeleza e elegância com que é escrita, como por ser a estreia de uma talentosa maranhense. Merece toda a proteção pública para animar a sua modesta autora a fim de continuar a dar-nos prova de seu talento. Maria Firmina dos Reis sobre Úrsula, jornal A Imprensa, 18/2/1860. Viu? Muito engraçado, né? Obra e a curiosidade, 18/2/1860. E daí 100 anos depois, né? Que volta às reedições do livro. Que volta às reedições do livro em 1960. 100 anos depois dessa publicação em si, né? Bem legal, bem humorada também. Eu achei super legal, porque tipo, ela se coloca... E, quando ela publicou com um pseudônimo, não foi Maria Firmina dos Reis, foi uma maranhense. Olha lá. Ela publicou o livro até com uma forma, talvez não ser foco, né, de represálias e tal. Publicou como uma maranhense. Interessante. Eu também gostei bastante. Então, tem sempre esse fio condutor político, né, que norteia os seus escritos ficcionais. Lembrando disso, né? Então, a gente tem uma representação muito forte. O que ela fez na sua literatura? O escravizado humanizado e o opressor criminalizado, né? Então a gente tem essa circunstância, assim, falando a real, né? Tanto se você voltar ali no A Escrava, você vai ver muito claro isso, né? No conto que a gente fez aqui no Leitura, A Escrava. Então volta lá que você vai ver bem claro isso da criminalização, né? Do homem branco, né? E essa humanização dos escravos. Muito bom. Então, para resumir, ela publicou, né, ao todo, poesia, ensaios, histórias, quebra-cabeças em jornais, né, e revistas. E também ela fez canções abolicionistas, porque ela era também folclorista e era compositora, né? Muito legal. Ela tinha todos esses dotes femininos de também cantar e tocar e ensinar, e etc. Muito bem, uma grande professora e grande escritora, parabéns aí, se você está nos ouvindo, você é professor também, parabéns pelo Dia do Professor, seu trabalho é, né, essencial, é indispensável para todo mundo, e a gente sabe que é muito difícil a vida do professor, mas é um trabalho de paixão, né, como a gente falou. Mas continuem firmes e fortes aí, que o mundo precisa de mentores. O professor, né, no final das contas, sempre um mentor. Se torna o seu mentor de muita gente, né? Às vezes o professor nem sabe, né, que ele tá sendo mentor de certas pessoas. Que tá influenciando tanto, né? Influenciando bastante. Por isso é tão importante a postura de um professor em sala de aula. Isso aí, mesmo. É verdade. Então o texto em si não fala de professor, mas a autora é total, né? É muito professora, né? E aqui no Leitura de Ouvido, quem nos apoia também vai apoiar essa causa da educação, né?
E você pode fazer esse apoio pra gente financeiramente lá no apoia.se/leitura de ouvido. A gente tem nosso financiamento coletivo lá, que você pode apoiar desde R$5 até onde você alcançar, onde caber no seu bolso aí. E no final você vai ser um dos nossos produtores executivos aqui, vai receber sempre uma resenha, né, do leitura de ouvido. Bom falar isso, né? Eu gosto de estudar. Quem tem certos apoios ali que recebem até a arte de capa em alta qualidade e recebe esse estudo aprofundado, né, que você faz das obras, muito mais do que a gente falou aqui até, né, mais assim, mais denso até, a pessoa recebe pelo e-mail dela, e além disso tem o nome dela aqui no final da leitura de ouvido. Apoiar o nosso podcast é apoiar a educação do país, né, então, país e de fora também, porque a gente tá sempre trazendo, né, a cultura, a literatura. A gente nunca traz, claro que a gente pensa em trazer obras que chamem, né, mais pessoas. Vamos trazer um Machado de Assis, um Edgar Allan Poe, mas é sempre com esse intuito principal, assim, de trazer obras importantes, né, para o desenvolvimento intelectual de todo ser humano. E tem uma coisa importante que eu não falei. Lembra o boom que tem Vozes da África no nosso YouTube? Sim. Então, ela escreveu antes do Castro Alves, tá? Ela publicou antes do Castro Alves. E por que a gente tem tanta visualização em Vozes da África no YouTube, né? Porque o nosso podcast foi descoberto por professores. Então, professores estão levando para a sala de aula, né? Os nossos textos dramatizados aqui, né? Pra estudar com os alunos, tornar as aulas mais legais. Então é muito legal você apoiar a gente. É muito interessante, você pode ler fazendo qualquer outra coisa, né? E também você pega aquelas pessoas que não tem muita paciência para sentar com um livro, né? Muitos tem aluno, né, que não tem essa, ainda mais no mundo de hoje com tanta distração, né? Não tem aquela paciência de sentar e ler o livro. Então você passa o nosso podcast pra ele, que ele vai adorar. Assim como a gente tem aqueles leitores aficionados que escutam o podcast acompanhando o texto. Daí eu me ferro, né? Vai que eu erro alguma palavra. Quero ver A gente sempre faz a escuta depois, né? Mas pode acontecer, todas as vírgulas no lugar. Mas vamos falar o nome dos nossos... Já peço desculpas. Vamos falar! O nome dos nossos apoiadores aí são eles: Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Denis Roberto da Silva Petuco, Kênia Garcia Bento Torquato, Letícia Lemos Grit, Lilian Rinert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado a vocês por estar com a gente até aqui no final, por ter aprendido sobre esta autora aí incrível, né? E acho que tá na hora de a gente terminar, porque nosso cachorro levantou e veio aqui. Vocês não vão parar de gravar, né? Maria Firmina dos Reis precisa ser conhecida. Muito, muito, muito. Então isso aí. Até a próxima. Até a próxima semana. Leitura. A próxima leitura. Eu só tô dia vai aprender.